Nossa, falar da importância do meu pai na minha vida é total. Meu pai para mim é um exemplo de superação. Meu pai, eu tenho muito orgulho do meu pai, né? Da pessoa que ele é, do que ele me ensinou, né? Uma pessoa de valor, de caráter. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apegada com meu pai, desde pequena, né? Sempre trabalhei com meu pai, estive envolvida com ele, sempre aprendi muito com meu pai. Tem uma frase que me lembra muito, assim, que marcou minha vida, né? Ele falou para mim assim: filha, não há ninguém tão ruim que não tenha qualidades. E não há ninguém com tantas qualidades que não tenha defeitos. E você não pode julgar as pessoas por um fato. Então isso despertou em mim, sabe, valorizar as pessoas, independente do que elas escolham de algum momento. Então isso para mim é muito importante. E eu tenho essa referência, né, do meu pai. Meu pai é um exemplo de superação, né? Ele nunca teve, né, estudo, mas correu atrás, mesmo depois dos filhos já casados. Meu pai sempre estudou, se esforçou. Fomos, né, os filhos foram até a formatura do ensino médio. Isso foi muito prazeroso, né, para mim. E hoje, aos 66 anos, meu pai está terminando um curso de Direito. Então, meu pai, ele me deu base, né? Eu tenho muito carinho, muita paixão pelo meu pai. Como é o meu relacionamento com meu pai? O meu relacionamento com meu pai é muito bom hoje em dia, mas meu pai e a minha mãe, eles são separados desde que eu tinha 4 anos. E no início foi bem difícil, porque a gente não tinha muito diálogo, mas ele sempre me buscou para sair, a gente foi criando esse relacionamento. E foi muito importante para mim ver ele querendo saber como eu tô, perguntar coisas, a gente foi criando uma intimidade e também isso de confiar, né? Eu fui confiando nele cada vez mais. E cada passeio que a gente dava, era para lugares diferentes. Eu lembro, os passeios que era, eu marcava como se fossem níveis, de intimidade que a gente passava. Cada passeio era um nível diferente de intimidade para mim. Isso foi muito bom, porque mostrou o interesse dele e não só eu, mas ele teve que se adaptar também a algumas coisas na rotina dele, e eu também. Isso foi muito bom que a gente foi construindo isso junto. Então é muito importante meu pai na minha vida, tanto em questão na escola, deles perguntar também questões sobre a escola, questões íntimas minhas, sobre se eu tô bem, se eu tô triste, e saber que ele me ama, que ele se importa comigo. E o relacionamento da minha mãe e do meu pai, eles sempre apoiaram um no outro, eles sempre tentaram concordar um com o outro. Se minha mãe falava que era não, ele sempre falava, então é não. Se ele tinha um posicionamento, ele sempre falava pra minha mãe, pra mim perguntar pra minha mãe qual era o posicionamento dela também. Eles nunca entraram, em uma discussão porque um pensava diferente. Eles sempre tentavam criar uma harmonia porque eles sabiam o que é importante pra mim, esse relacionamento deles, para eu me desenvolver, né, na minha criação. E é muito importante meu pai na minha vida. Eu sou muito grata por ele se esforçar, porque eu aprendo bastante coisa com ele, naquilo que é possível. Ele sempre tenta me passar tudo aquilo que ele aprendeu. E é isso. A minha história com meu pai, o relacionamento que eu tenho com meu pai é um processo de transformação. Desde quando eu era pequena, quando eu era criança, eu sempre tive uma admiração muito grande pela pessoa que meu pai é, pelos princípios, pelo caráter dele, por tudo aquilo que ele sempre nos ensinou. Mesmo ele tendo alguns problemas com álcool, ele sempre foi aquele pai presente, tanto nas conversas sobre aquilo que nós, tanto eu quanto minha irmã, queríamos para o nosso futuro. Ele sempre foi um pai presente, tanto que a pessoa que me levou a primeira vez na escola, na primeira série, foi meu pai, que me levou no primeiro dia de aula. Então, são coisas que marcaram, deixaram marcas no meu coração, marcas nos meus sentimentos. E hoje, o meu relacionamento com ele
por esse processo todo de transformação dele, da transformação do alcoolismo, da saída do alcoolismo, e a nossa relação ela só tem se intensificado ainda mais. Nós somos muito próximos. Definição de quem meu pai é na minha vida, ele é meu alicerce, é a base, é a segurança, ele é um referencial, porque ele sempre me impulsionou a estudar, por mais que ele não tenha terminado o colegial. Ele é uma pessoa muito inteligente, então eu admiro muito isso nele. Ele sempre me incentivou aos estudos, a ler, a pesquisar, a ir atrás da história, o porquê. E se hoje eu sou questionadora é devido a esse relacionamento, aquilo que ele me ensinou lá atrás. E falar dele, falta até palavras para expressar aquilo que ele é na minha vida, aquilo que ele se tornou. Por mais que lá no passado tiveram algumas marcas, né, alguns processos que nós passamos, isso não conseguiu apagar o brilho, o amor, a admiração que eu tenho por ele até hoje. E é isso. Meu pai era um cara muito alegre, brincalhão, resenha, um cara muito... ele também era bem sério, era um reflexo de Deus na minha vida, né? Tudo que eu faço aqui eu me espelho nele, penso sempre nele. Ele era um cara assim muito da hora, muito tipo gente boa. Ele era parceiro, sempre tava lá, ele ajudava muita gente também. E mano, um cara que tipo, se eu não fosse filho dele, eu seria um belo amigo dele. Então, tipo, meu pai, ele era um pai bem presente, tipo toda semana a gente saía pra, sei lá, andar de skate ou tipo jogar futebol, alguma coisa assim. E cara, eu quero levar pra mim, tipo, todas as lembranças boas que ele deixou na minha vida. E é isso. Eu acho que se eu também não fosse filho dele, eu acho que eu não seria nada do que eu sou hoje. Nada do que eu aprendi com ele ia existir, né? Eu agradeço muito a Deus também, porque, tipo, ele sempre nos corrigia, nos dava umas belas surras também, umas embaçadas. Ele era engraçado. Tipo, graças a Deus isso me moldou aos poucos, né? Ele foi um cara que me ajudou muito a moldar meu caráter, né, aos poucos. E foi o maior exemplo de uma figura masculina pra mim, né? Tipo, ele foi absurdamente essencial nessa minha formação como pessoa, cristão e... Tipo, meu pai, a gente jogava bastante videogame, né? Ibrahim sempre perdia, mas... Eu sempre perdia, ficava chorando, ele zoando comigo. Meu pai sempre foi muito brincalhão, né? Tipo, não importava a idade de quem era, se eu tinha 3, 4, ele me tratava igual como tratava um cara que já era grande, e isso era muito bom pra mim. Sim, com certeza. Ele me deu uma estabilidade emocional muito forte, e eu agradeço a Deus por ter colocado ele como pai na minha vida. Ele era um cara que parecia ser muito bravão, fortão, pá, mas ele era um cara que, tipo, tinha um coração muito bom, muito mole também, né? Tipo, ele sempre falava, não vai fazer isso, só que no final ele sempre queria o melhor pra gente, sempre nos deu do bom e do melhor, fez todo o esforço que ele podia pra ser um bom pai. E também, tipo, as pessoas tinham uma visão, tipo, de fora, assim, que ele parecia um cara muito bruto. Tipo, as pessoas, tipo, tinha uma pessoa passando aqui, aí meu pai tava na mesma rua, a pessoa atravessava, tipo, a pessoa achava que ele era muito bruto, mas quando no fundo o coração dele era uma geleia, mano, uma gelatina, e tipo, meu pai era um cara de um coração muito bom, um coração muito, tipo, coração, tipo, segunda de Deus, tá ligado? Acho que é isso. Ele é um cara muito da hora. Olá, sou Paulo Gomes, presidente do NAD. Estamos nessa semana do Dia dos Pais e gostaria de falar sobre ele, o pai, uma figura mais que importante dentro de um sistema familiar. Infelizmente, a nossa sociedade não tem dado o devido valor a esta figura.
ou os homens não têm entendido a importância deste papel que deveriam exercer para a construção de um ambiente familiar saudável e equilibrado. Até porque muitos desses homens, infelizmente, quando criança e jovens, não tiveram uma referência apropriada ou talvez nenhum contato com uma referência, ou seja, nenhum modelo a ser seguido. Talvez aí esteja o grande problema do mundo e da nossa sociedade. Uma sociedade adoecida em seus valores familiares, sem a compreensão do valor da paternidade. A falta dessa personalidade dentro desse sistema é muito danosa. O pai pode até estar presente, mas sem exercer o seu papel, isso gera um grande desequilíbrio social. Quero aqui falar do nosso compromisso como organização NAD de resgatar o devido valor da figura do pai e ajudá-los com todas as nossas ferramentas a exercer o seu papel de protetor, ao mesmo tempo de amigo e companheiro da sua família. Parabéns, pais, pelo seu dia. A você, tio, avô, cuidador, e a vocês, famílias, que exercem também este papel de zelar pela proteção familiar. Nesse dia, o presente é ser presente. Feliz Dia dos Pais.